Olá, sejam muito bem-vindos a esse café, essa conversa aqui no Mata Talks. Hoje eu, Natália Zing, junto com a Thais Fischer, a gente tem um prazer, uma honra de trazer a Sara Viana, que é influenciadora, que é comunicadora, para falar sobre um assunto muito legal e que é justamente do outro lado da mesa, de como foi um processo de doação de medula óssea. E sabe que isso é muito importante, não sei se você sabe, que fevereiro é o mês de conscientização das leucemias agudas. Ai, não sabia! É o fevereiro laranja, né? Então, é um mês muito importante pra gente conscientizar não só sobre o diagnóstico, sobre a Sim. doença, mas sobre o tratamento. E você fez parte, assim, a gente não sabe exatamente em que ponto, né? Mas fez parte de um processo muito comumente associado no tratamento das leucemias agudas. Isso. Então, pra quem não sabe, né? Quem não conhece a história da Sara, ela foi doadora de medula óssea. E isso, eu acho que estar nesse lado, ser uma pessoa saudável, jovem, rígida e ter se colocado nessa posição já merece muitas palmas, né? Ai, gente, não Então tem acho como. que é Mas, muita assim, gratidão, porque a gente que tá do outro lado e recebe aquela bolsinha, é uma bolsinha de sangue, cheia de esperança, de vida, de recomeço. Então conhecer quem fez a bolsinha, de quem vem a bolsinha, é muito emocionante. Então, primeiro eu queria te perguntar, pra gente começar tudo, como você se cadastrou? Ai, Da onde veio? tá. Antes de tudo, gente, tudo bem? Prazer, Sara. Já tô emocionada só de ouvir o que você falou sobre a bolsinha. Assim, foi uma cena que eu imaginei muitas e muitas vezes durante o processo. E você vai poder descobrir depois como foi receber essa bolsinha, Ai, depois de eu um tempo, espero, se eu quiser, espero. se der, Não, eu enfim. quero muito, né? Mas assim, a gente sabe que não depende só do meu lado, depende também de quem tá recebendo, o que é super E justo. tudo bem. É, exatamente, o que é super justo, mas eu tô com expectativa, vamos ver, né? Como que foi me cadastrar, né? A pergunta. Então, no caso, eu já dou sangue desde os meus 16 anos, que já não é padrão, porque você só pode se cadastrar a partir dos 18 sozinha, com 16 anos tem que ter autorização dos pais. Então, não tem outra resposta, foi por incentivo dos meus pais mesmo, que eh, desde sempre a nossa família, no geral, lutou muito contra casos de câncer. Então, avô, tio-avô, enfim. Então, eram situações comuns, às vezes por acidente, alguém precisava, alguém da família, algum amigo da família. Então, eles às vezes podiam doar, às vezes não. Então, eles falavam, tá, então meus filhos vão doar. E aí eles cadastravam a gente e a gente doava. Então, até essa questão do medo de doar não foi algo muito presente na minha vida, porque meus pais sempre me incentivavam a não ter medo, enfim. Meu irmão é médico também, E saber o né? benefício, né? Eu falo sempre que o primeiro conceito sobre uma doação, e obviamente a gente vai falar de sangue e medula aqui, Sim. e muita gente é ser altruísta. Você não pode ter nenhum ganho secundário. Isso. Nossa, a gente vai Nenhum falar ganho sobre isso, secundário porque em todos os sentidos. Eu não posso. Por exemplo, a gente vive um momento agora de, às vezes, hipoliglobulias, né? Que as pessoas, por hormônios e tudo mais. Você, eu vou lá doar. Não, você não tem. Essa doação nunca jamais tem que ser em benefício próprio. isso. Acho que o único benefício próprio pode ser o lanchinho, que tudo bem, né? Ficar feliz com o lanchinho. Ou o meu marido gosta de doar sangue, ele fala, eu vou lá na Páscoa, que eu sempre ganho Ah, ovo de Páscoa. Então, legal! esse é tudo Nossa, bem. boa Mas fora estratégia. isso, Boa estratégia. porque fora isso de ganhar o lanchinho, o docinho, enfim, fora esse benefício, todo o resto tem que ser puramente altruísta. Você tem que Nossa, estar o sim. mais saudável possível. Eu fui entrevistada agora por outro jornal e uma das coisas que eles me perguntaram foi sobre isso, porque eu recebi muitas perguntas. É bem triste essa parte, mas eu respondi várias vezes. Mas o que que você ganha com isso? Uhum. Assim, a Sim, pessoa sim. perguntando, às vezes nem é na maldade, é porque a pessoa é tão inocente e tão acostumada a sempre receber algo em troca que não admite o fato de você doar porque você quer ajudar. Uhum. Simplesmente por isso, sem independente se você vai conhecer a pessoa ou não, independente se a pessoa vai querer lhe conhecer, porque existe esse risco, né? Muitas pessoas perguntam, ai, tá ansiosa? Eu fico assim, eu tô tentando não criar tanta expectativa porque não é algo que depende só de mim. Então, nem a ideia de conhecer a pessoa é algo certo. Então, essa era a parte, assim, a parte mais triste pra mim de todo o processo foi ter que responder tantas vezes para as pessoas que chegavam no meu perfil que você não vai ganhar nada em troca. No É máximo um só, lanchinho, né? Uma no aguinha de máximo a coco. sensação, no máximo a sensação de eu fiz o que eu pude pra ajudar alguém. E é Sim, isso, com entende? certeza. Eh, e eu acho que a maioria das pessoas que vão sentir isso é quem já teve alguém na família ou já precisou por conta própria receber a ajuda de alguém.
E de forma Era isso totalmente até que a gente ia desconhecida. perguntar, porque assim, doação de sangue especificamente é realmente muito difundida, né? Todo mundo conhece, tem em vários lugares, vários serviços fazem campanha. Por exemplo, quando eu estava na faculdade, eles iam até a faculdade pra gente doar sangue e Sim, tal. isso. Na minha E faculdade teve o trote cidadão, que Ah, era pra legal. fazer doação de sangue. trote solidária, enfim, É. assim, de sangue é muito popular mesmo. Mas o que chegou até Aí a... depois, plaqueta, por exemplo, já é bem menos popular. Isso, As é. pessoas nem sabem Eu que acho que eu você nunca doei pode ir plaqueta, né? lá só doar plaqueta. Sim. Eu já doei algumas vezes, mas também, assim, foi justamente por ir doar sangue, porque eu também comecei a doar sangue, acho que antes de entrar na faculdade mesmo. E aí, também, não fazia a menor ideia que podia ir doar só plaqueta. E aí, então a gente pode doar só plaqueta. Putz, é melhor doar só plaqueta, só que também exige mais. Você precisa Sim. agendar, muitas vezes, o tempo demora mais, precisa ter uma pressão melhor, uma veia melhor para doar plaqueta, etc. Mas as pessoas não conhecem que precisa doar plaqueta. E aí, medula também acho que é mais conhecido de doar, mas é muito desconhecido do O processo. processo, isso. Eu não sabia tanto como era o processo quando eu me cadastrei. Você se Então, cadastrou, então, lá na adolescência, assim, não, pediram... não pode se cadastrar na adolescência, pode se cadastrar a partir dos 18, que, enfim, Assim, é jovem, bem jovem, né? Mas eu me cadastrei depois, foi quando eu me mudei pra cá. Eu já Tá. queria me cadastrar antes, mas por algum motivo eu não tinha me cadastrado ainda. Uhum. Quando eu me mudei, acho que foi em 2022, eu fui doar sangue de novo aqui na Santa Casa, se Que eu não é me o centro, né? Exato. E E foi eles na devem... Santa Casa. E aí, eu lembro que eu tava com isso na cabeça por alguns motivos, assim, a questão de me cadastrar. Primeiro porque minha mãe tinha acabado de terminar o tratamento do câncer dela, que foi câncer de mama, não tem necessariamente a ver com câncer de sangue, enfim. Mas eu acompanhava algumas pessoas que estavam... Do lado, na sala de espera, né? E não só isso, mas nas próprias redes sociais. Então, como eu sempre trabalhei com isso, sempre acompanhei pessoas, assim... nas redes, pelo meu trabalho, né, como publicitária, acabou que eu fui muito incentivada também pelo que eu via na internet. Então, teve um conjunto de fatores, familiar e rede social, né? E aí, como eu lembro tanto de ser incentivada nas redes sociais, eu queria fazer o mesmo, só que não só pra se cadastrar. Porque o que eu via muito eram pessoas que precisaram do sangue. Então, eu via a perspectiva de quem estava recebendo, mas eu nunca tinha visto a perspectiva de quem estava doando. Então, eu me cadastrei sem pensar muito como que seria o processo. Mas quando eu fui chamada, Até porque, para esclarecer todo mundo, no cadastro da doação de medula óssea, a gente coleta um tubinho roxo só. isso, é um tubo muito pequeno, é muito 3 mais fácil do que ml, doar sim. sangue, é muito Do mais que fazer fácil. exame. É De muito fazer exame mais- de rotina, Isso, tem é menos muito, sangue. exato, é muito mais fácil do que fazer exame de rotina, o exame que seu médico pede. Então, é bem menos sangue do que aquilo, é bem rápido. Então, pra mim não tinha nenhuma resistência pra poder me cadastrar. Pra me cadastrar era fácil até demais. Então, não tinha motivo pra não cadastrar. E eu já sabia também da informação que é muito raro você ser chamado. Então, eu não me cadastrei na expectativa de que eu fosse ser chamada, né? Obviamente, se eu for ser chamada, a gente enfrenta, a gente descobre como que vai ser o processo. Mas é por isso que eu falo tanto para as pessoas se cadastrarem. A probabilidade de você ser chamado não é alta, Eu gente. devo estar cadastrada há uns menor que 15 ganhar anos, na eu nunca fui loteria. chamada. É, Exato, a também. minha mãe tem 60 e poucos anos e ela nunca foi chamada. Então, obviamente, a gente se cadastra na intenção de, se precisar, a gente tá ali para ajudar, mas ninguém sabe se vai ser chamado ou não, Sim. né? É uma loteria mesmo da genética, digamos assim. Então, Sim, mas é verdade. É. E aí, E até vamos falar, né? Quando que pode se cadastrar, então, né? A gente pode se cadastrar entre 18 e 35 anos, mas não necessariamente você só vai ser chamada até 35, você pode ser chamada até os 60, mas só cadastro até 35 por uma Isso. questão de durabilidade do cadastro do doador. Afinal de contas, naquele tubinho pequenininho e pouco sangue, a gente faz um teste relativamente complexo e caro para deixar no Banco Mundial, inclusive. O Banco Nacional é cadastrado No junto mundial. com o Banco Mundial. Então, isso vai nutrir o mundo inteiro, né? Então, aquela sequenciazinha de genética vai ser sequenciada, por isso ele não é feito... E por que se não cadastrar um paciente mais... Um paciente não, um doador mais velho? Porque senão a durabilidade dele no banco é muito pequena. Então, por isso que tem essa... Entendi. Então, assim... Isso era uma pergunta que eu ia fazer pra vocês, é. porque muita gente falou, nossa, mas eu tenho 36 e eu não posso, vocês deveriam mudar essas regras. Aí eu falo assim, gente, eu não sou médica. E não sou eu que decido, né? Eu não sou médica, eu não decido, eu tô passando a informação, mas eu acredito fielmente que tem um motivo pra isso. É, a durabilidade... científico. Imagina... E também tem, né? De que realmente doadores mais jovens são os melhores melhores doadores.
Bom, e aí, e a outra parte importante, já que a gente tá falando de cadastro, é manter o cadastro atualizado. Isso. Isso é muito importante, porque a gente muda o telefone, muda de endereço. Eu mesmo tive que fazer isso. Então, se você não faz isso, o banco às vezes Não- acha o potencial e não consegue localizar. Não consegue se comunicar com a pessoa, isso. Então, E isso dá é pra fazer muito isso pelo importante. aplicativo do Redomb, você não precisa ir em nenhum lugar, é só baixar o aplicativo. E lá você consegue colocar seu endereço novo, seu número novo, e é importante também colocar outros 2 números. Uhum. Porque às vezes ele não consegue falar com você, mas consegue falar com sua mãe, enfim, com quem você cadastrar. E como seu telefone tocou? Tocou ou foi e-mail? Foi o WhatsApp. Então, eu recebi o WhatsApp, minha mãe e o meu noivo. Então, foi meio emocionante, assim, receber a mensagem da minha mãe, né? Tipo, Sara, eu acho que te chamaram pra ser doadora de medula óssea. Gente, só de falar, eu sinto vontade de chorar. Porque, no meu caso, me pega muito num lugar pessoal, de Sim. família, assim mesmo. A minha tia teve câncer, a minha mãe teve câncer. Hoje elas estão bem, mas... Elas podiam ter precisado, né? Então, pra mim foi... Então, O processo todo foi especial, foi um assim. WhatsApp, e aí esse WhatsApp chegou, e aí te pegou de surpresa, emocionada, mas aí começaram as dúvidas, certo? Que é essa Sim. doação de medula óssea? Você pensou que era cirúrgico? Então, sim e não, porque eu sabia que era mais, como que eu posso falar, invasivo do que um exame de Ou sangue. com uma doação? Ou que uma doação de sangue, então eu sabia que era mais invasivo, Uhum. mas eu já tinha visto vídeo de doação de medula óssea, só que o vídeo não era tão completo, eu só via pedaços. Sim. E tudo isso que me fez, que eu fiz eu me convencer que eu precisava mostrar do início ao fim, parte 1, 2, 3, 4, a E como quantidade que nunca precisava. nada é por acaso, por isso que também acabou caindo pra você essa doação. Tomara. Então, ai, gente, calma. Enfim, Então, como... primeiras dúvidas, primeiros momentos. Agora você é uma pessoa super esclarecida, até porque você já passou Sim. pelo processo. Sim. Mas, tá bom, e agora? Primeiro, eu acho que a primeira reação é, eu vou lá, né? Vou ajudar alguém. Claro. Mas, e aí... Depois, a começaram primeira coisa as que eu interrogações? fiz... A primeira coisa que eu fiz foi falar com meu irmão. Porque como ele é médico, ele certamente saberia, talvez não tanto quanto um hemato, óbvio. Mas eu pesquisei no TikTok e falei com meu irmão. Porque é uma pesquisa não científica e uma pesquisa um pouquinho mais científica. Mas você sabia que muitos médicos, sendo de outras áreas, não Não conhecem sabem. o processo? Isso, fazem, isso é é não verdade. sabem. Importante. E Isso. mesmo hematos, né? Se às vezes tem um hemato que acaba indo para um outro lado da hematologia, não tem tanto contato com o transplante, obviamente teve na residência, mas depois perdeu o contato e aí não é mais parte do cotidiano, né? Sim. Então, a única coisa que ele me falou é que tem 2 formas de doar, que é pelo sangue ou por pulsão. E aí depois eu fui entender que pelo sangue é a férise e como que funciona. E o vídeo que eu tinha visto da menina doando pelo braço era a férise. Mas no início, a minha maior dúvida era: se eu fizer pelo braço, será que eu tenho que ficar muito tempo parada? E se eu fizer por pulsão, será que eu vou ter que passar por um processo cirúrgico? Isso eu não sabia, eu só fui entendendo depois. Então a minha maior esclarecendo. dúvida era qual dos 2 eu que escolho ou eu não escolho. Essa era uma dúvida grande também. Até o final, eu acho. Eu acho que então aqui a gente pode esclarecer alguns pontos, tá? Isso. Então, realmente, existem essas 2 formas, né? Primeiro, eu sempre falo, medula não é a medula espinhal. Isso, não é nada a ver com a coluna, Não tem gente. nada a ver com a coluna, mas isso eu falo todos os dias quando vai coletar a medula óssea, né? Que é como se fosse o tutano do osso, né? Então, tá dentro dos ossos longos, mas o local preferencial de produção na fase adulta é o quadril, Na bacia, as né? costelinhas e o externo, né? Então, obviamente, aqui são ossos menores, então sempre vai no quadril. Existem 2 formas de coleta: aspiração direta do quadril, né? Que seriam procedimentos... Aí a gente cede para o paciente ficar mais confortável em centro cirúrgico mesmo. E a forma por aférese, que é a mais frequente. E um dado muito importante, que o doador pode escolher. A gente pode sugerir, assim, dependendo Isso. do pedido, existem algumas indicações clínicas de você fazer Isso. medula, aspirado medular e outras de fazer aférese, né? Enfim... A maioria etc. hoje. A maioria hoje Mas o por doador, aférese eu acho mesmo. que esse é o principal poder do doador. Ele pode dizer, não, eu só aceito se for por aférese. Ou Sim. eu quero conhecer o procedimento. Mas ao doador é facultado a decisão. Isso, o médico que estava me acompanhando durante todo o processo, inclusive, ele foi maravilhoso, ele tirou todas as dúvidas. Ele falou... Eu fiquei muito em dúvida, porque primeiro falaram que eu precisaria fazer por pulsão. E aí eu já fiquei tensa, fui pesquisar. Aí quando eu aceitei que ia ser por pulsão, eu falei, não,
vai ser melhor, porque eu vou estar sedada, eu nem vou ver nada. Então eu fiquei, não, feliz. Aí eu cheguei lá, e aí falou, por conta do caso do paciente, precisaria, ou é de preferência, né, do médico que fosse furar férias. E aí eu me acostumei de novo com a ideia, no final acho que foi a melhor coisa, porque foi bem tranquilo, bem mais tranquilo do que eu pensei que seria, inclusive. Uhum. E aí mas antes disso ele falou, mas se você quiser, a escolha é sua. Uhum. Então, no fim das contas, foi isso que ele me falou. Mas que tem casos específicos que precisa ser de uma certa forma por conta do paciente que vai receber, né? Isso. Mas de novo, mesmo com a indicação, existem dessas aplasia de medula, alguns linfomas de Hodgkin, ainda com a indicação, ao doador é facultado. Você diz, não, Sim. tudo bem, eu não quero fazer tal forma, Até não porque, quero como fazer a tal gente forma. começou a falar, né? A doação é de livre e espontânea vontade. Sim, E aí você a não é gente... obrigada a nada. E o doador é uma pessoa saudável. Então Sim. a gente tem que minimizar qualquer evento adverso que ele possa ter da Sim. doação ou complicação da doação. Então, quanto menos invasão, quanto é melhor para o doador, obviamente. Então, assim, acho que a primeira, algumas coisas a gente já falou, convocação, endereço, maneira de fazer. E agora vamos falar um pouquinho sobre preparar, que da parte que algumas pessoas não sabem, Isso. é que Os exames que você teve que fazer. você tem que fazer. Inclusive, dos vídeos que eu fiz, é o que tem menos visualização e engajamento, porque eu acho que as pessoas não se interessam tanto nisso. As pessoas querem saber como que eu fui chamada e com o dia que eu doei. Mas a Uhum. preparação, as pessoas não sabem tanto, não tem tanto interesse, assim. Então, primeiro. E eu acho que vão buscar mais quando realmente Quando bater na chamam, porta. exato. Então, a maioria lá, eu fui chamada, falaram comigo. E aí, as pessoas vão lá pesquisar. Isso. Então, você passa por uma entrevista primeiro pra saber se tem aptidão, pra ver se tem algum comportamento de risco. Assim como numa doação de sangue, se tem alguma doença de risco, tem várias outras São quase as mesmas gestações, perguntas, isso, assim. viagens, enfim, tem vários, Isso. muito parecido. Aí depois você vai fazer uma série de exames de sangue. Isso, eu tive que fazer vários exames de sangue extras, assim, porque eu tinha viajado pra África do Sul. Então, como eu tinha viajado há não muito tempo, eles tiveram que fazer, malária, febre amarela, outras coisas. Eu até já tenho as vacinas, Uhum. mas a gente faz, né? E aí deu tudo certo. Mas, assim, demorou até sair os resultados. Depois Mas que você fez saiu, exames de sangue? fiz exame de sangue, fiz eletrocardiograma. Você precisou fazer raio-x de tórax? Alguns lugares pedem, outros não. Fiz raio-x de tórax tudo no mesmo hospital que eu fiz a doação. Então, foi tudo no mesmo lugar. Inclusive, tudo é anônimo. É tão anônimo que as pessoas que estavam me atendendo não sabiam o que eu tava fazendo lá, assim. Inclusive o nome e Isso. tudo mais. E lembrar também que nenhum exame é pago, né? Não, Você é tem que tudo pagar tudo nada. gratuito. Quando eu precisei fazer algum exame pago, o próprio Redome me dá o dinheiro antes mesmo de eu fazer o exame. Então, não é nem por reembolso, eles me transferem antes mesmo. Então, se eu precisasse de passagem de avião, se eu precisasse me transportar de Hotel. Uber, qualquer tipo de transporte, hotel, tudo isso eles que arcam, né? O Redome que faz parte do SUS, então quem tá doando não arca com absolutamente nenhuma despesa, inclusive até o acompanhante, no dia da doação também, se precisar de alguma coisa, eles também arcam. Então, nada disso sai do nosso bolso, justo, né? Mas graças ao SUS que Eu sempre falo que é funciona. um 0 a 0, né? Isso. Do mesmo jeito que você não Ganho ganha nada, nada, você também não gasta não gasto nada. nada, isso. E aí, depois então fez todos os exames de sangue, mas o que poucas pessoas sabem é que depois de. Tá bom, você tá apta. Você tem que receber o remédio para que a Isso. gente mobilize. Então, uma das coisas que eu sempre aproveito esse ensejo quando a gente vai falar de transplante de medula, inclusive é para desmistificar aquele do congelamento de cordão. Então, todos nós, adultos saudáveis, somos capazes de mobilizar células-troncos do sangue. Isso não é de verdade para todas as outras células-tronco, mas as células-tronco que produzem sangue, né, todas as linhagens, nós somos capazes de mobilizar. Então, não adianta eu guardar a célula do meu filho, se ele estiver vivo e saudável, eu posso mobilizar a célula dele. Aquela célula do cordão pode ter intuitos científicos, mas se eu precisar para doenças hematológicas e outras, eu consigo mobilizar. Isso é uma tecnologia que é mais recente do que no passado, mas a gente consegue. Também, né? A quantidade que tem. Então, você consegue mobilizar essas células-tronco. Eu consigo tirar elas da medula óssea, jogar elas na periferia e filtrá-las e formar o que eu preciso. Então, eu não preciso. Então, isso, quando a gente pergunta sobre aconselhamento de congelar sangue de cordão,
Se eu não falo, faz não faz é. sentido, né? Então, você consegue mobilizar. Para isso, você usa medicações que são injetáveis, né? Granuloquine, Subcutâneas, né? é o filgrastim, né? O granuloquine, que é para você aumentar a produção dessas células e também para mobilizá-las para a É. periferia. Eu tentei explicar isso nos vídeos da forma mais leiga possível, que basicamente é você vai aumentar o número de células dentro dos seus ossos Uhum. para eles irem para o seu sangue, que corre Perfeito. nas suas veias. E aí a gente consegue filtrar saindo da sua veia, assim como qualquer outro sangue quando você faz exame, né? E essa Isso. filtragem é muito legal. Que é assim, a grosso modo, como se fosse uma diálise. Isso. Eu ia falar, só Na que é mesma diferente. máquina, né? Diferente da diálise, que é a parte mais tecnológica ainda, é que a gente consegue saber o tamanho, peso dessa célula, e aí a gente programa a máquina para fazer uma grande centrífuga. Aí ela separa, que nem uma centrífuga que a gente faz normal, que separa o sal, o azeite, a água. Naquela coluninha, você consegue categorizar. É, a minha célula aqui de interesse pesa tanto, tem tanto tamanho, aí você consegue captar só aquela coluninha de células. E, obviamente, depois de preparada essa bolsa com aquela coluninha de células tronco, você testa especificamente para ver se a quantidade é satisfatória. Porque muita Isso. gente fala assim, mas como é que eu vou saber se a célula é satisfatória? Isso pro autólogo ou pro halogênico, a quantidade de células é satisfatória porque a gente, obviamente, garante a qualidade daquela bolsa depois por Sim. vários testes microbiológicos, para ver se tem Isso, contaminação, e por bioquímico. isso quem tá doando, né, a gente espera um tempo até esses resultados saírem e o Redome entra em contato com você no WhatsApp pra dizer, já foi feito os testes, tá tudo certo, já vai ser levado para o receptor, né, no caso. Então a gente sabe por cima cada fase que tá acontecendo até o momento que aquela bolsinha vai para outra pessoa. Então, E algo legal também de falar é que muitas pessoas, como eu tava postando, falavam, Sara, mas você não tá fraca, você tirou muito sangue. Eu falei, uhum. gente, eu não tirei muito sangue. É Foi uma. bem menos, assim, no meu caso, pelo menos, foi menos do que quando eu dou sangue. Sim, com Porque certeza. você vai pegar uma parte só do sangue. E o resto é devolvido para E você. todo o resto volta pra mim. Então, você doar sangue, no fim das contas, você perde mais líquido sangue do que você doar medula óssea, né? E sem contar que exatamente, a gente fez os exames antes, Isso. viu que você não tinha anemia, nada, Exato, então exato. você não ia faltar. Isso. E me fala uma coisa, prático, como que foi? O granuloquine, você fez na veia, fez subcutâneo? Então, foi subcutâneo. E no meu caso, eu tive que ir no hospital por 3 dias. Só que, por muita sorte, o hospital que eu fui fazer todo o processo era bem perto da minha casa, onde eu morava na época. Mas mesmo assim, se não for o caso, o hotel que você vai ficar hospedado é próximo ao hospital, né? Que o Uhum. Redome vai fazer questão de logística. organizar toda a logística. Então, eu ia uma vez por dia, por 3 dias, antes do dia da doação. Então, eu tive que tomar o remédio por 4 dias, só que o último dia foi no dia que eu já doei, né? E você Uhum. teve dor óssea, dor de cabeça? Não tive dor de cabeça, a única coisa que eu senti foi como se minhas pernas estivessem mais pesadas. É uma dor, entre aspas, similar a quando você volta à academia. Então, você vai treinar a perna e aí no outro dia você fica com a perna cansada. Então, é mais ou menos isso. E aí, no dia seguinte à doação, eu já não tava mais sentindo nada. E Então, a foi gente isso. fala que é a dor do bem, né? Porque quer dizer que a medula tá produzindo, tá Exato. funcionando. É uma dor de saúde, digamos assim. Igual quando você vai na academia, que significa que você tá ali treinando e produzindo algo bom, né? Digamos assim. E no dia da doação, você conseguiu fazer pelo braço? Eu Precisou de consegui. catéter? Então, no meu caso, as minhas veias são fininhas, eu tenho baixo peso, né? Também tem isso. Só que eu tô dentro do peso esperado pra doação, Uhum. então tava super saudável nesse quesito. Só que ia ser complexo pra fazer pelos braços. No fim das contas, eu achei ótimo não ter que ficar as horas paradas, né? Acho que são as 3 horinhas que você tem que ficar parada. Então, eu pude comer, porque eu tive que colocar o catéter. O catéter, E o catéter chama. Existem alguns tipos de catéter, sim. a gente aproveitar aqui e falar o Shile, o Permicate, mas basicamente eles falam do tamanho da luz, né? Então você coloca numa veia mais calibrosa que consegue dar mais fluxo para a máquina. Justamente porque tem que fazer esse movimento de entrar e sair o sangue. Uhum. E ele pode ser colocado alto, nas vezes do pescoço, ou subclave, ou na virilha também, né? Isso, Paciente eu que vi não tem. alguns casos que foram na virilha, você nem vê, né? No meu caso foi aqui. E isso também é outra coisa, porque eu e minha mãe agora a gente tem a mesma marquinha Ai, que que é no bonitinho. mesmo lugar e tal. Por motivos diferentes, mas de qualquer forma, motivo Sim. de felicidade para os dois lados. É,
Mas assim, eu coloquei, eu estava sedada, então eu não vi nem senti nada, e foi bem rápido. O meu noivo falou que foi rápido, então eu acredito nele, ele estava me esperando. E aí eu fiquei com ele por um dia. No dia que eu coloquei, deixa eu ver se eu me lembro, acho no dia que eu coloquei eu já fiz a doação, se eu não me engano. É que eles têm que esperar a contagem da bolsa pra tirar o teu catéter. Você dormiu no Isso, hospital? foi, isso. Então, no dia que eu coloquei, eu fiz a doação, foi bem rápido, assim, acho que foram uns 3 horas. Eu comi feijoada enquanto eu doava. Essa parte foi muito engraçada, porque eu ficava esperando, não, acho que vou ter que ficar quietinha, Vou ganhar uma comidinha, uma concentrar. sopinha, né? Eu achava que eu ia ficar sentada e tal. Eu fiquei 3 horas conversando com o médico sobre, sei lá, viagem e trabalho, e foi, assim, super divertido, inclusive, o processo. O médico foi maravilhoso também. E comi feijoada, almocei, estava com fome e tal. A única coisa que eu senti durante o processo foi frio, mas aí eu coloquei, tipo, 3 cobertores e tudo bem. E é bem comum, porque como o sangue sai do corpo, vai pra máquina e o ambiente é mais frio do que a temperatura, é Sim. normal, você baixa um pouquinho a Isso, temperatura quando mesmo. volta, né, volta um pouquinho Mais mais frio. frio. Apesar da gente ter aquecimento no circuito, Sim. mas quer queira, quer não, baixa um pouquinho É. a temperatura. Mas assim, também nada de outro mundo. E aí foi isso. Aí quando terminou, eu aguardei só pra saber se o exame eles iam fazer o exame, né? Saber se foi feito. Dormi no hospital. No outro dia eu já recebi alta. Foi só porque eles precisam esperar A contagem a mesmo. contagem pra saber se eu vou precisar fazer outra coleta ou não. Uma dúvida. Isso é bem legal, desculpa, Thaís, porque a gente falou, né, um transplante autólogo, que é do paciente para ele mesmo, e o Sim. alogênico. Uhum. E realmente a parte da féris é igual. É igual. Né? Sim. Pro paciente, pra pessoa que tá lá fazendo a féris é igual. O sangue vai sair e vai voltar. Você sabe qual é a diferença E- de um paciente doente que faz... Por exemplo, você recebeu 3 dias de granuloquine, né? Aham. Eu fui 4, no caso. 4. É. É. Paciente que tá em tratamento, que precisa mobilizar, às vezes ele precisa de 7 dias, porque a Uhum. medula Ou outras medicações. ou que são outras mais medicações. potentes. Então, é muito legal você falar assim, nossa, eu fiz 3 dias. Olha a diferença no paciente saudável, né? É. Muito diferente. E isso realmente, às vezes, vai precisar fazer outra coleta. Sim. É raro, é a minoria, mas muitas vezes a gente vai precisar de mais uma coleta e às vezes também não vai dar, né? Sim. De novo, nas pessoas saudáveis é mais difícil, né? É mais comum nos pacientes, mas tem paciente que também tem esse risco de não dar certo a coleta. Sim. A quantidade não ser suficiente. Sabe uma dúvida que eu tenho? É uma curiosidade, na verdade. Porque quando a gente recebe essa doação, né, e eu e a Natália, a gente é muito mais hemato do que hemoterapeuta, né, apesar do título, a gente sabe assim, doador feminino, tantos anos, cidade de São Paulo, ou Brasil. Uhum. Você sabe pra onde foi? Nem isso, né? Eu tenho minhas suspeitas. Assim, eu tenho minhas Não, suspeitas porque eu achei por que pro informações. doador, ele ia ter assim, medula Brasil, tantos Não. anos. Nem isso Não, a tem. gente não tem nenhuma informação. Inclusive, isso era algo muito constantemente focado lá. Eles descobriram que eu tava postando o processo, né? Uhum. Assim, eu cheguei lá e aí, você que é a menina que tá postando, tal, tal, tal. Aí eu falei, acho que sou. Só que eu tava tentando não fazer as coisas em tempo real. Primeiro porque eu já não costumo fazer isso por Sim. segurança minha mesmo. Mas nesse caso, porque como era tudo muito No anônimo, né? anônimo, no anonimato, pra não ter nenhuma complicação ali. Então, acontecia alguma coisa, eu postava 3 dias depois. Então, mais ou menos isso. Só que teve um stories que eu postei, que era dia da conscientização do cadastro de medula óssea. Foi o dia que eu comecei o tratamento. Então, o dia que eu tomei a medicação no granuloquine pela primeira vez, foi o dia de conscientização pra se cadastrar, né? Então, eu achei muita coincidência. Eu falei, não é possível. Sim. Exatamente no dia. E aí, eu postei esse no dia pra poder falar pras pessoas se cadastrarem e tal. E aí, vieram falar comigo, Sara, não posta as coisas em tempo real. Aí eu falei, gente, desculpa. Aí eu apaguei. E aí, eu suspeito que a pessoa tava em São Paulo. Não sei se é de São Paulo, Uhum. mas eu suspeito, talvez, que ela estivesse até próxima a mim, porque a bolsa chegou rápido, assim, na pessoa, né? Sim. Então, Foi chegou a no mesmo fresco, dia. não foi congelada, então. Eu acho. Porque no dia que eu saí do hospital, né, no dia seguinte, a pessoa já tinha recebido. Isso você é atualizado. a pessoa recebia Só me falaram Entendi. isso. Isso é Então, eu não sei interessante. se é um homem, uma mulher, se é uma criança, se é idoso, sei lá, não sei. E isso também é legal da gente falar que a gente não colocou, igual você falou. Você doou aqui, né? Às vezes, e também questionam a gente do outro lado, né? A gente que trata dos pacientes.
Ah, tem o doador. Bom, aonde que ele vai doar? Você falando Ele vai disso? doar na cidade dele, ele vai ter que vir doar aqui. Eles aí- perguntam? É, É, porque às vezes vai depender da logística mesmo. sim. Poxa, no nosso centro às vezes tá com uma logística mais rápido do que o outro centro que é mais perto da pessoa. Então a pessoa pode viajar, ou a célula pode viajar também. Inclusive, o meu irmão é médico, ele não sabia essa parte, e aí ele falou, Sara, não faz sentido uma pessoa vir de outro estado. Eu falei, mas Rodrigo não... Meu irmão, né, o nome dele. Às vezes, assim, o que foi me explicado, né? Às vezes o hospital que tem disponibilidade pra fazer essa coleta não é próximo ao doador. E na Às vezes a pessoa verdade, mora no sim. interior de uma cidade que não tem tanta estrutura. Aí a cidade capital daquele estado não tem também, ele vai ter que ir pra São Paulo. Então, existem esses casos. Por isso que eu tava na dúvida se eu ia fazer em São Paulo ou não. Não sabia. No primeiro contato, eu não sabia onde seria. Podia ser que eu Uhum. teria que viajar. Eu só descobri depois. Então, foi uma grande então, coincidência mesmo, então acho. a gente sabe de que, assim, a idade feminina e do país, enfim, se vem de courrier ou não, a gente sabe isso também, né? Courrier, se vai vir de avião ou não, Ah, até tá. porque a medula pode ser a fresco, ou seja, coletada e recebida, ou ela pode ser congelada, então a gente sabe esses detalhes técnicos. Uhum. Então, pro doador, que é você sabe só os time points de onde tá sua medula, né? Eu só. Na Interessante. verdade, eu acho que. Eu Da só, hora, eu só da hora que ela soube. deixou de ser sua. Deixou de ser Eu sua sei o e momento você que já- foi embora. Uhum. E soube na hora que já chegou pra E do Redome, o Redome falou, já chegou a sua já medula. chegou a sua medula pra o Que doador. legal. Foi isso, basicamente. Muito interessante. É. E agora, quando que você vai poder saber? Então, eu São fiz a 24 doação. meses, né? Não, eu Não? fiz a Menos. doação em setembro. Juro, eu achei que era 24. E aí, em março, eu acho que são 6 meses, eu posso entrar em contato com o Redome por e-mail pra perguntar se o doador tem interesse de entrar em contato comigo. Então, primeiro é essa fase. E aí, eu não sei quanto tempo vai demorar pra eu receber resposta, seja Uhum. positivo ou não. Mas essa é a primeira fase. E aí, depois, se a pessoa tiver interesse, eu acho que são 24 meses, se eu não me engano. Não. Eu acho que são 24 meses pra, caso ela queira conhecer Depois a vocês pessoa. podem ficar trocando e-mail, Isso. aí é só depois de um tempo que Isso. pode ter dados, né? Ter dados, É tipo isso. É uma coisa assim. Eu tô focada na primeira fase, que é falar com o Redome. Então, tá perto já. E É me muita loucura, né? Você realmente pensar. Porque a gente tá falando de doação de medula óssea, mas tem doação de outros órgãos, né? Sim. A gente tem os aparentados, né? Tanto na medula Sim. quanto, sei lá, fígado, Rim. rim. Então é muito comum e aí, poxa, é muito mais fácil, né? Você doar pra alguém que você conhece. Sim. Seja aparentada, né? Seja uma família ou seja um amigo, que às vezes. Mas assim, que você vê realmente. Agora. Você sabe que a pessoa tá Tipo, bem ou isso não. é muito no limbo, né? É muito É. louco você só saber que só se ela foi. É. Pronto, Mas eu ela não acho é que sua esse mais e vai é ser o de ápice alguém. de você não pensar em si, né? Sim. É o ápice de você fazer uma coisa, um altruísmo, assim, pra qualquer circunstância. Você tá dando e fala assim, tudo bem, agora E eu isso acho não, que, não assim, me uma pertence, coisa que mas... é legal, assim, não legal, mas importante de falar, é que eu acho que muitas pessoas criam e romantizam. nem sempre vai ser romântico, As né? pessoas romantizam na cabeça que elas vão conhecer a pessoa e ela vai ser um amor, e elas vão ser Sim, sim, é verdade. amigas, e elas vão se amar e vão virar irmãs e você não sabe, pode ser que isso aconteça. Eu espero, ia ser lindo, maravilhoso, né? É romântico você pensar, nossa, tem outra pessoa no mundo com o mesmo sangue que eu, digamos assim, né? Tipo, várias células no corpo iguais às minhas. É romântico você pensar dessa forma. Mas a realidade é que você não sabe. Às vezes aquela pessoa tem uma visão de mundo completamente diferente da sua. Visão política, visão social, visão de qualquer coisa. E tá tudo bem, E tá né? tudo bem. Porque, na realidade, a doação de medula não é sobre isso. Não é sobre você ser legal e parecer legal e ter uma pessoa grata por você. A realidade é que pode ser que aquela pessoa não seja, ela só recebeu e tudo bem. A gente espera que não, óbvio, né? A gente doa na intenção de, tá, aquela pessoa tem consciência de que aquilo é importante, mas você não pode esperar isso, né? E até porque, e isso eu queria, tem que ser muito mais você Consigo? Até porque às vezes uma criança, ela nem vai ter noção do que ela tem. ela recebeu uma Não, e às bolsinha de E às sangue. vezes as pessoas também podem ter outras complicações e virem a falecer. Isso. Exatamente. Tem todos os casos, a gente não sabe o que acontece. Assim, o que eu peço todos os dias é que essa pessoa esteja saudável, esteja bem, independente se ela vai querer me conhecer ou não, mas pra mim a parte mais importante é essa. Eu fiz a minha parte, certo? É isso.
E também a doação de medula, assim, quando é não aparentado, então sem conhecer, é lembrar que é uma pessoa viva, com saúde, Isso, doando. Porque em outros tecidos, em outros órgãos, é pós-morte. sim, Que é muito mais duro pro doador, né? Assim, isso, ele não consegue. É um momento muito difícil pro doador que vai levar felicidade pro outro, tipo, doação de sim. Pra coração, família, né? É, pra retiro, né? família Tudo de mais. quem, É muito de quem duro. decidiu, Do digamos, né? contrário, não. Você tá bem saudável e dando um pouco do seu saudável para outra pessoa. Sim. Aí eu te perguntar agora, então, a gente falou um pouco sobre o sentimento, né? Como foi materializar aquela bolsinha e dar tchau pra ela e falar, siga seu papel, faça o que você tem que fazer agora, que eu acho que é essa, como foi esse teu sentimento. E a outra coisa que eu ia te pedir nesse mesmo ínterim é como é a tua fala pra alguém que tá nessa mesma, que acabou de ser chamado e de repente diz, porque uma vez ainda na residência, quando eu tava ainda no banco de sangue, rodando no banco de sangue, e aí eu tava entrevistando, então, como eu te falei, não faço hemoterapia, mas já rotacionei por isso, eu tava entrevistando um doador de medula, e aí tava assim, né, ele e a esposa falou, não doa, e eu falava, não, pelo amor de Deus, e você não Gente, pode, e você não pode ser parcial, ela falou, não, mas isso. veja bem, você tem que ficar bem neutro, porque afinal de contas, eu nem sabia pra quem ia, eu era entrevistadora. Inclusive, esse é um dos motivos que a gente trata separado, né? Isso, tem que ser Isso. outra O doador pessoa. não cuida do E paciente. aí ela falava, ai, será, doutora? Não. E aí ele falava, não, mas, né, se eu fui chamada pra alguma coisa. Então, eu queria que você desse um conselho. Imagina, isso foi há muitos anos atrás, eu não tava na residência ainda, na da casa. E aí, e eu fiquei assim, não, pelo amor de Deus. É. Na minha cabeça e ao mesmo tempo mantendo a neutralidade. Falar, não, vamos Porque tem que botar ser na uma decisão balança dele, né? do pontos positivos, negativos, riscos, benefícios. Porque esse é o objetivo da consulta Sim. minha como médica e na minha cabeça e meu coração dizendo, não, por favor, aceita, porque você não sabe que você pode fazer diferença. Então, eu queria que você desse um conselho, já vindo do outro lado, não eu como médica, dando no preto no branco, mas você como doadora para essas pessoas que estão nessa situação agora. A minha perspectiva sobre tudo isso é: a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe o que a gente vai precisar. A gente tá saudável hoje, mas a gente não sabe se amanhã a gente vai estar saudável. Óbvio, né? A gente espera que sim, a gente não pode viver nossa vida Com medo, né? com medo, a gente tem que viver nossa vida plena e tentando ajudar os outros. Mas eu acho que no meu caso, e talvez no caso de muitas outras pessoas, a gente começa a entender a empatia quando você tem alguém perto de você que precisa de ajuda. E você não sabe se aquela ajuda vai vir, entende? Então, se você pode, se você sabe que aquilo não vai afetar a sua saúde, aquilo ali, no máximo você vai perder 2 dias de trabalho. Vai, gente, pelo amor de Deus, isso não é muito grave na sua vida, tem coisa pior. Então, se você tá saudável, pode ajudar alguém, pode ter certeza que aquilo é transformador, não só pra quem tá recebendo, mas também pra quem tá doando. Então, não tem por que ter dúvida, não dói. É indolor, gente, acredite, não dói. Em nenhum momento eu não senti dor. Não tem motivo racional pra você decidir o contrário, além de se tornar um doador e aceitar fazer essa doação, porque pode ter certeza que quando você sair ali daquele hospital, você vai sair com a sensação de dever cumprido. E é isso, gente. Eu acho que é o princípio da empatia. Não tem como você convencer alguém a ser empático. Isso é algo da pessoa. Sim. Eu acho que durante esse processo todo, principalmente depois que eu compartilhei na internet, eu percebi que empatia não é algo que se ensina tão superficialmente. É algo que você aprende na sua casa, você aprende socialmente falando, né? Então, tudo que eu posso falar e fazer é explicar como é o processo. É explicar que não sente dor, é explicar que foi transformador pra mim. E se você acha que isso é motivo suficiente, você já sabe o que fazer. É isso. E até só pra gente falar do finalzinho do processo, como foi o pós? Ah, o pós, né? Muita gente perguntou, nossa, Sara, e aí, como é que você tá agora? Eu falei, normal. Tipo, Um dia como outro. eu fiz tudo, absolutamente tudo, assim. Mas não fez mais alguns exames, teve consulta? Depois de uma semana, não sei, não lembro agora se foi uma semana ou um mês, fez um exame e tava tudo certo, exame de sangue, só. E foi isso, gente, assim, eu fui trabalhar, viver minha vida, fazer exercício, viajar, tudo normal mesmo. E você já doou sangue depois disso? Ainda não. Não pode? Eu acho que tem que passar
6 6 meses. meses sem doar depois, sem doar sangue. Então vai fazer 6 meses em março, se eu não me engano. Aí depois disso eu me preocupo de novo em doar, novamente. Eu... E no final, você falou que ficou com tanta dúvida no começo de compartilhar ou não. Sim, E como foi depois? Valeu a pena? Nossa, muito. Muito, assim. Claro, eu ouvi muito, assim, como tudo na internet Sim. que pega uma proporção grande, sempre tem gente falando besteira. Eu já esperava, eu já imaginava até o que seria. Já tá acostumada, né? Que Sim. sempre vai ter alguém que... Sempre vai ter alguém fazendo teoria da conspiração, gente. Isso existe demais. Ah, eu vou aproveitar essa teoria da Boa. conspiração. Vocês são médicos, Uma falem boa. sobre isso, por favor. Eu queria falar, porque assim, muito se falou, ai, mas tem gente que compra Isso, medula, por favor, falem tem isso. gente que consegue mais rápido. Isso. Então eu queria só dar duas coisas que eu queria falar, que eu acho que isso é muito, muito importante. Não se compra medula em lugar nenhum. Não existe isso. Nem na pior se teoria quiser. nem quisera fosse vendido no mercado. Eu ia ser a primeira a entrar na listinha pra comprar pros meus pacientes. Mas enfim, não tem. Não tem. Não tem essa possibilidade. O que existe também, que as pessoas não entendem, E nem são... como furar fila. Nem furar fila. Fila não existe, porque afinal de contas você tem que ter compatível. Se você. É isso, as pessoas não entendem. As pessoas acham que é uma filinha, tem um nome lá. Essa pessoa se cadastrou em 2005, então ela está antes da pessoa que se cadastrou em 2006. Mas não é assim que funciona. E a outra Sim. coisa é que existem grupos fechados, né? Por exemplo, pessoas que têm baixa miscigenação, por exemplo, chineses, japoneses, conseguem, assim, você vê, é muito engraçado. Você pede um japonês que é casado com um japonês e que tem, porque eles têm colônias, né? E aí você puxa, tem 8 doadores. Nossa, Então, gente, Isso que faz facilidade. muito sentido. Eu não tinha pensado nisso. E a outra, por exemplo, judeus também, que tem comunidades fechadas, Sim. né? Não fechadas no sentido, mas que tem um casamento Costuma mais... ser assim, mais da né? mesma. Socialmente. Então, chineses, japoneses, Judeus. judeus. Ou então, Nossa, por a minha exemplo... cabeça agora tem muitas conexões Você acontecendo. quer saber outra coisa que é super... Alemães, o banco deles tem muitos doadores. E por que no Brasil, às vezes, é um pouco mais difícil? Porque a gente é muito miscigenado. Sim. E ainda assim, a gente é um dos eu sempre maiores falo que eu nunca vou doadores, conseguir né? ser um doador. Quê? Eu Ela é sempre falo que eu nunca vou super conseguir ser um chinesa, doador. alemã e tudo mais. Chinês, alemão, tudo que você imaginar. Então, quanto menos pensando bem, o meu não é miscigenado- muito miscigenado, eu acho. Quando você for menos miscigenado é mais fácil. E quanto você tem, tipo assim, pessoas que moram sempre na mesma região. Então isso é muito comum para alemão, francês. Faz Muito, eu acho muito, que, assim, muito comum. De verdade, e também toda vez que me falam isso, o que faz a diferença de você conseguir, talvez mais rápido ou não, poxa, Cadastrar cedo no Cadastrar. Redome. então assim, fez A diagnóstico, necessidade, cadastra cadastra. no Redome. Então, muitas vezes a gente entra em discussões, tipo, vai transplantar, não vai transplantar? Será que você transplantaria um paciente assim, 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 assim? Eu falo, olha, eu não sei se eu transplantaria, mas eu já iria Cadastrei deixar no o Redome. meu terreno preparado. Sei lá, Sim. eu já ia ver os irmãos, eu já ia cadastrar no Redome. Porque aí, se eu resolver depois transplantar, já tá tudo Já tem pronto. alguma opção, assim, pra Esse cobrir. processo é demorado, então, para o paciente também fazer o HLA, que é o exame de compatibilidade, às vezes não aprova no convênio, então, assim, tem uma parte burocrática para fazer tudo, não só em relação ao Redome mesmo, mas do nosso lado. Então, quanto antes você fizer isso pro seu paciente, é melhor. Depois você falar que não vai usar, é Cadastro muito o mais benefício da vida, fácil. porque é só um cadastro. Eu Sim. coletei o HLA e eu não vou transplantar, tudo bem. Mas não mudou nada. Eu cadastrei, não vou transplantar. Tá Não bom, tem aí você problema. fala, obrigada, Redome, eu não vou precisar desse doador agora. Mas o que a gente vê, eu e a Thaís, a gente tá em centros que recebe pacientes de vários lugares do Brasil, e o que a gente vê que às vezes demora esse processo, é porque aí o paciente chega, por exemplo, pra gente pra avaliar um transplante alogênico, E ele não e foi ele não tem nem a tipagem da HLA, então a tipagem Aí a demora gente vai uns começar 10, a 15 fazer o dias. exame. Às vezes pra você ter perde a cadastrar no oportunidade, Redome. né? E aí a gente perde o time. Uhum. Então, o que eu acho que mais impacta em acelerar o processo é você mapear o paciente o quanto antes. Então, chegou diagnósticos que têm um potencial maior de transplante alogênico. Ou ainda quando você nem deixa. sabe o risco ainda, que é um potencial risco, mas ainda você não sabe o risco dele precisar de um transplante, Já leia nas prepara- categorias. Já prepara seu Já terreno, cadastra. fica com aquela carta na manga, Sim. e quando você resolver usar, a carta já tá na manga. Sim. E é muito interessante, porque você vê pacientes que a gente cadastra no Redome e você vê lá 8 potenciais. Aí você fala, nossa. Caramba. Aí você vê outro, um potencial. Assim, E aí... isso é genética das populações, Isso gente. que eu ia falar, assim, é muito importante falar sobre isso, porque, enfim, a gente sabe que não é todo mundo que entende o que é a genética, não como funciona exatamente, mas o que é. Então, as pessoas, realmente, assim, eu tô do lado, ali, recebendo aquela quantidade de comentários, directs e mensagens de pessoas que acham que, assim,
eu vou pedir pra todo mundo se cadastrar pra ter mais opção e aí ir mais rápido. Mas não é assim necessariamente. Você tem que achar a pessoa certa. Sim. Não é a quantidade de pessoas. Você não precisa de muitas pessoas. Você precisa da pessoa certa. Então, não é a quantidade de tempo que você tá no banco, nem nada disso, né? Então, eu tento explicar, mas às vezes pra pessoa entender, ela precisa de um contexto prévio, ela precisa entender um pouquinho de genética, entender que é uma loteria, não é ordem de chegada, E é né? tanto uma loteria que a gente vê os pacientes, às vezes, que têm zilhões de irmãos, Sim. filhos, sei lá. A gente sempre vê, né, irmãos, filhos e pais pra doar. E aí tem 500 familiares, vai todo mundo lá pra fazer o teste e ninguém é compatível. Eu E já aí vi depois você casos vai de ver pessoas que tiveram tem uma filhos pra poder compatibilidade tentar aonde? compatibilidade, né? E a gente não Mas isso é sabe uma outra se... modalidade de transplante que a gente tem Sim. o halogênico full match, que é 100% compatível, e o 50% que é o haplo idêntico. Uhum. Então, por isso que hoje em dia a gente fala que todo mundo tem um potencial doador, só que nem sempre a doença permite que a gente use um haplo. Enfim, por Sim. algumas questões. Sim. Às vezes tem doenças genéticas na família. Tô com um caso agora recente que existe uma alteração genética na família, então eu não posso usar ninguém da família, porque todos eles carregam a mesma alteração. Sim. Uns manifestaram, outros não, mas ainda Sim. assim eles têm a mesma fonte errada. Ou às vezes É. são compatíveis, mas tem questões de saúde que Às não vezes não permitem permite tem doar. outras isso. neoplasias, né? Então é realmente loteria. Sim. Realmente, se fosse pago, se tivesse alguém que pudesse furar a fila, Por isso que esse facilitaria argumento muito não... o A nosso minha vida ia trabalho, ser muito mas mais não fácil dessa é. pra Com comprar. certeza. Até porque existem remédios super caros, a gente poderia, mas não é assim. Essa aí, e a gente tem que se orgulhar muito do SUS, né? Assim, Com nosso certeza. serviço de transplante, a maneira de Gente, transplantar é muito bom. As Muita pessoas gente... precisam saber o que é o redome. É. O que é o redome? Se as pessoas descobrirem o que é o redome, já é um passo, assim. A E gente você pode sabe- ter muitas falhas no SUS, como Sim. também tem muitas falhas no serviço privado, mas isso é com uma coisa que dá certeza muito essa... orgulho. Muito. E não só isso, muita gente me falou assim, ai, Thaís, mas por que o Brasil não é campeão em transplante de medula óssea como ele é de rim, né? Porque tem muita gente transplanta muito rim, córnea, então Agora nem faz se muito fale. sentido por conta da nossa... Porque a gente precisa de um doador pra Isso. poder, não é pela inabilidade de achar o doador, é pela habilidade de ter uma compatibilidade, Sim. entendeu? Então, assim, e por isso que às vezes quando você olha, teve uma vez que a gente transplantou uma paciente que era japonesa, a medula dela veio do Japão, porque Sim. assim, ela tinha pais japoneses, e aí então... encontrou o doador lá. Sim. Entendeu? Então, assim, e isso é muito importante, né? Isso também acontece para doação de sangue. Por exemplo, os grupos sanguíneos são predominantes em cada área. Por exemplo, no Brasil tem muito O, nos Estados Unidos tem muito A. Então, E no Ceará tem muito ó. então assim, a gente Assim, tem... não sei se no geral, mas assim, na minha família tem muito. É porque o O é dominante no Brasil. Mas você vê que até as tipagens sanguíneas são diferentes. Teve um paciente nosso que a gente tem um problemão, que ele é africano. Ele tem uma subtipo e é super difícil achar outro doador pra ele. Então, entenda que realmente depende da genética das populações. Isso. Então, por isso que é tão difícil encontrar, né, mesmo um doador. Não é tão simples, assim, não depende só de alguns critérios. Às vezes o órgão é mais fácil que a própria medula e óssea. só um parêntese, né? A doação, ela não precisa ser ABO compatível. Isso é uma coisa que eu explico muito. Porque Não as pessoas precisa. perguntam, mas o meu filho, o meu sobrinho, ele tem o melhor tipo de sangue para receber, para isso não doar. existe. E aí eu falei, então, não tem necessariamente a ver com o seu tipo sanguíneo, né? E desmistificando, aproveitando que aquela doadora universal e receptor, isso não existe, né? Nem Isso pro é comum, sangue. Nem pro sangue. Então. Porque Imagina. assim... O buraco é mais embaixo. Isso. É mais difícil o que a gente transmitir, aprende porque- na escola, e aí as pessoas o vão comecinho. juntando as informações e tomam as próprias conclusões que não necessariamente são verdade. O RH que a gente fala positivo ou negativo, na verdade, são 13 haplótipos. Então, a gente tem que, para fazer uma transição com qualidade, a gente tem que tipar Analisar cada um, todos. eles. Isso. Eu Nossa, queria muito obrigada. te agradecer, eu acho que foi muito engrandecedor, eu fico muito feliz, assim, fui muito emocionada, na verdade, de ver um doador. Porque Que a gente nunca vê. a gente nunca vê o doador, exceto quando ele é aparentado. Sim. E aparentado, tudo bem, tem outras motivações, enfim, Sim, tem toda uma questão, é muito mais fácil e simples. Mas acho que você não tem noção da ideia de quando você tá numa trajetória com o paciente. Tratando ele 3, 4, 5 meses, quando ele acha um doador potencial, e aí aquela medula chega, você não tem noção quanto aquilo inunda o ambiente. Muita gente pergunta por que eu fiz oncohemato, por que a gente fez oncohemato, que é tão difícil, tão pesado.
E aí, eu conto essa história sempre, o cara do Uber falou, eu nunca faria o que você faz. E eu falei, mas você nunca vai estar na Sabe a sala sensação, né? Sim. quando eu receber e aquele paciente receber o transplante e ele ficar bem, ele sair com uma vida nova, esquecer de mim. Você nunca vai saber o que eu Sim. sinto. Então tá bom, realmente você tá vendo o lado ruim, mas você não sabe a intensidade que é o lado bom Sim. também de ver, assim, ver essa Faz pessoa todo sentido. voltando pra vida dela, qualquer que seja. E não é no sentido romântico das coisas. Eu não Sim. quero, eu falo sempre isso. Não é porque ela teve uma leucemia que ela vai mudar, vai continuar exatamente do jeito que é. Talvez ela Isso. até mude temporariamente, depois ela volta, não, tanto faz, não é por isso. Mas é devolver o que ela é, assim, Sim. bom, Ela só ruim, poder existir, né? devolver ela pra vida dela. Sim. E isso, pra quem vive essa. E olha que não é nem da família, mas pra quem vive essa jornada com você vibra assim de uma forma muito intensa. Então, assim, aquela medula traz muita esperança, muita alegria, muita possibilidade, novos sonhos, a possibilidade de planejar o futuro, sabe? É emocionante, assim, emocionante. Eu queria te E agradecer. quanto é gostoso também depois a gente vê, né? Os pacientes vivendo. Os pacientes vão mandando, ou a gente vai seguindo no Instagram. E foi uma das coisas de ter Instagram com os pacientes, tudo. É ver. Aí você vê ele ali, tipo, Natal, Réveillon, um monte de paciente mandando mensagem. Você fala, meu, mas é pra isso que eu te tratei, sabe? Pra devolver sua vida. Ontem eu atendi uma paciente minha transplantada de doador não parentado, 7 anos pós-transplante. E aí ela falou, eu esqueci a consulta. Eu falei, tá tão bem que esqueceu de mim, né? Aí eu falei, mas isso é um bom sinal também. Sim. Esquecer de mim é um bom sinal também. Ela demorou, sei lá, 7 meses em vez de 6 meses pra voltar. E ela, a vida tava muito difícil. Eu falei, graças a Que Deus, coisa né? boa, Que coisa boa. né? Então, Então, é uma isso. coisa que eu costumo falar também, porque as pessoas acham que você vai transformar ali a vida daquela unidade de pessoa que recebeu o transplante, recebeu a medula, mas na verdade é da família toda, né? Da família, Sim, com dos certeza. amigos, Dos das pessoas. médicos. Eu não tinha gente- visto essa perspectiva, mas sim, é. É cada paciente que sai e que responde e que fica bem, ele me enche de energia pra tratar Com todos os certeza. outros. E obrigada também por ter feito esse seu trabalho de comunicar. Sim. Contar tudo. Facilita muito o nosso, porque Vou mandar às vezes a assistir gente você agora. explica, então, a eu gente acho vai muito explicar legal e isso. é tão abstrato pros pacientes, você olha eles com uma cara de desespero, né? Tipo, meu Deus, o que ela tá falando? Não tô entendendo nada. Porque é muito abstrato e é pouco difundido, então as pessoas não têm zero contato mesmo. Sim. Então, Eu muito tentei obrigada fazer da forma mais leiga possível para que as pessoas porque a intenção era não chegar necessariamente em médico ou em quem vai receber, e sim em pessoas que podem se cadastrar, né? Sim, Então, sim. a intenção toda era fazer com que as pessoas se convencessem que é mais simples do que Acho que imaginava. Então, só materializar mesmo. a melhor mensagem que eu posso receber é: nossa, eu imaginava que era de outro jeito. Então, essa pra mim é a melhor Opa, mensagem. já mudei botei uma sementinha ali também. né? Então, e fora as outras pessoas, já teve algumas, sei lá, dezenas talvez, de pessoas que falaram: eu me cadastrei depois do vídeo e recebi contato. Tipo, chamaram já. legal. Não sei se deu certo, Uhum. não sei se chegaram a Sim. doar, porque a gente sabe que isso é uma coisa importante também de falar. Não é porque você foi convocada que necessariamente você vai chegar a Tem que doar. fazer a tipagem confirmatória, Isso, inclusive. exato, né? Que a minha, no caso, também foi lá na Santa Casa. Santa Casa é um grande centro. Isso. E aí. Mas assim, só de saber que essa pessoa já foi chamada significa que, caraca, Eu já tipo, modifiquei eu fiz aqui. um vídeo que é só um vídeo e isso se transformou em alguma coisa, né? Então, minha intenção é continuar fazendo de alguma forma, falando sobre isso. Obviamente, é meu trabalho, então eu não posso falar só sobre isso, mas eu, sem dúvidas, é a minha maior causa, assim. Antes já era por conta da minha mãe, por conta da minha tia, da minha família no geral, mas agora eu tenho um motivo pessoal pra levar isso como missão, digamos assim. E obrigada por Muito topar esse obrigada. café com a gente. Ai, eu que agradeço, gente. Foi muito legal, adorei conhecer vocês. Que bom, a gente também. Gente, se vocês quiserem ver os vídeos sobre todo o processo, desde o momento que eu descobri que eu fui chamada até a minha última memória dentro do hospital, é só me seguir lá no @SaraRViana, no Instagram ou no TikTok, que vocês conseguem ter o acesso a essas informações. A gente convida vocês a comentarem, a deixarem suas dúvidas, questionamentos, né? A se cadastrar no Redome. A se cadastrar no Redome, a A conhecer o doar Instagram sangue, da plaqueta, Sara. medula, ou só divulgar mais. Especialmente nesse mês, né? Fevereiro Laranja de conscientização das leucemias. Obrigada.